that, can you see? You need to be ready in time, ready in time. One mistake, just drop the ball, and the ground will leave you at all. But life is generous and short as the death, and you will have a chance to just one big chance at all. Just know how to improve this time and approve, and you will be happy all the time. Try not be confused no more. Believe we can be happy and love, happy and love. I know your heart has been blue. That's why I invited you to try. Eles tocam blues, jazz, folk e também R&B. São de Brasília e no refrão de hoje eu converso com Mandalas Band. Obrigada, bem-vindos ao refrão. Obrigada, a gente agradece. Vocês são em 4, hoje estão em 2 aqui. Isso, estão faltando Marco Guedes na bateria e Giovanni Faraco na guitarra. André Lourenço, contrabaixo, e Thaís Mandala, voz e violão, cigabox. De onde que veio a inspiração de fazer uma blues band? Pois é, assim, eu conheci o blues, cada um tem a sua trajetória com o blues e na música, né? E desde que eu conheci, eu sempre flertei, assim, sempre amei ouvir e eventualmente até compor o estilo, mas não tinha tido uma banda específica de blues, assim, né? Algumas outras linhas de rock, de outras linhas, mas não o blues. E aí chegou um momento, há 2 anos atrás, de realmente colocar essas composições, criar um projeto que essas composições tivessem vida, pudessem, né, ser apresentadas da forma como eu concebia e via, e as releituras também, que é sempre muito legal tocar as músicas de quem a gente se inspira, né? E aí aí veio esse projeto Mandalas Band. E quanto tempo tem a banda? Vocês tem pouco tempo, né? Ela é recente, assim, ela em 2017 eu comecei em voz e violão, acompanhada por um amigo, um duo, trio, e aí o nome Mandalas Band surgiu isso assim, meio de 2017, mais ou menos. Foi passando por alguns formatos e há 1 ano... Isso, eu acho que eu estou há pouco mais de 1 ano com eles, e acho que a formação atual, né, que o Giovanni foi o último a integrar assim, o grupo, acho que é 1 ano, né, basicamente. Ano, assim, e como é que vocês se juntaram, hein, André? Eu comecei por conta do antigo guitarrista que me indicou. Eu já tinha tocado com ele, tocava blues também, um pouco de rock, mas principalmente blues. E aí eles estavam precisando de um baixista e ele me chamou. E foi interessante assim que a primeira coisa que me chamou a atenção, na verdade 2 coisas chamaram a atenção logo de cara, né? Que ele me apresentou o projeto, perguntou se eu queria participar, foi a voz, claro, e a segunda foi as composições, né? A questão de ser um trabalho autoral e principalmente as melodias. Aí eu aceitei na hora. Eu tive essa sorte, sim, também, alguns amigos experientes do ramo que foram direcionando para músicos que atendessem da forma, como ele falou, né? Que uma banda não é só a música, né? Assim, é um entendimento de pessoas, é um comprometimento em comum, enfim, assim, eu me sinto muito, realmente, assim, feliz, assim, de poder estar com eles, que a gente tem uma sinergia muito forte, assim, né, na música, e, enfim, o processo todo fica muito agradável, assim. Eu acho que isso acaba passando também, né? E qual foi a inspiração? Da banda? Isso. A inspiração. Qual foi a inspiração em relação a cantores, a cantoras, Billie Holiday, Ella Fitzgerald? Claro. Tem muito a ver. Tem, assim, é difícil citar, assim, claro, a gente pode citar vários nomes, porque dessas grandes cantoras e compositoras, assim, eu particularmente, por uma questão de projeção mesmo, eu me identifico muito com as cantoras compositoras, né, porque elas, enfim, assim, estão na mesma linha, elas cantam as músicas que elas fazem, então existe uma verdade ali que me comove, assim. Então esses nomes que você falou, enfim, assim, muitos homens também do blues, Albert King, B.B. King, Sonny Boy Williams, enfim, assim, o pessoal, eu gosto muito dos 20 aos 40, dos 20 aos 50, assim, a década de 40. A década de 40, enfim, assim, realmente, mas eu
até caminhar para o R&B, enfim, são tantos e tantos nomes, é até difícil, assim. Vai cometer uma injustiça, né? Você citar um que vai esquecer. Exatamente, assim. E quais são seus ídolos, assim, nessa área aí do blues, do R&B? O que você ouve? Olha, é difícil citar também, é difícil citar alguns assim, mas eu acho que um dos que eu mais gosto talvez seja o B.B. King, por conta da voz, assim, né, que eu sempre achei muito forte. Claro, aí você tem Eric Clapton, você tem alguns também que têm projetos de blues, mas que não são necessariamente músicos de blues, como o David Gilmour, por exemplo, do Pink Floyd, que ele tocando blues eu acho uma coisa maravilhosa. E você tem mais recentes, por exemplo, você tem Joe Bonamassa, que eu acho fantástico também. E, assim, influências mais específicas do baixo, os meus são mais fora dessa área, seriam mais pro rock e pro jazz fusion. Então teria Geddy Lee do Rush, o Chris Squire do Yes e Jaco Pastorius, né, que para mim é o maior de todos. Seu contrabaixo é acústico? Não, elétrico. Elétrico. Isso. Mas você tem variação, vocês usam ou não? Isso, eu uso um contraste e uso um fretless também, que aí o fretless vai mais para essa área do jazz, então quase que simulando um acústico, né? É legal porque, assim, em termos visuais e da sonoridade, o contrabaixo acústico é, né, inquestionável, até porque era como se fazia. Mas a gente tem que pensar na mobilidade, colocando novamente todos esses aspectos, até mesmo a microfonação, enfim, a forma de amplificação dele. Muitos festivais, muitos eventos, às vezes, isso seria um fator complicante. Então, no módulo, vamos, ser mais enxuto, mais portátil, mais... E audível, né? Audível, com mais facilidade de controle sobre o som, porque o objetivo é sempre... A estética é muito importante, mas o objetivo é que chegue bem, que chegue com qualidade, aquilo que está. Então, assim... Tá certo. Tem essa preocupação aí. A gente vai ter que fazer um intervalo, mas daqui a pouco a gente volta falando agora um pouco mais sobre as suas composições dentro da banda e também sobre instrumentos. Eu sei que tem um instrumento interessante aí que vocês usam nas apresentações. Legal. Primeira parada do refrão, a gente volta já. Não sai daí. De volta com o refrão, hoje com a participação da Mandalas Band. Thaís, a gente estava falando aí sobre instrumentos interessantes. Eu sei que tem uma cigar box. Conta pra gente o que é. Isso, bacana. Foi uma inovação da banda esse ano. Assim, é um instrumento que nos meus estudos, como eu estava falando, nos anos 20, anos 30, no interior dos Estados Unidos, né, lá do oeste, assim, a crise, enfim, né, de 1929 bateu muito pesado no país inteiro e aí os instrumentos não estavam chegando, as pessoas não tinham acesso e então começaram a fabricar seus instrumentos como podiam, como conseguiam. Então, assim, tinha uma importação muito forte de caixas de charuto de Cuba. Uau. E elas abundavam. As caixas de charuto eram assim de madeira, aquela madeira fininha e estavam em tudo que é lugar, então começaram a usar como corpo da guitarra, assim como usavam enxadas, pás, faziam assim, procurando na internet, claro, acesso essas pesquisas de YouTube, né, que é, nossa, Glória, que tem esse acesso, assim, Quem né? que reproduziu esse instrumento? Quem reproduziu? Ou você já comprou ele pronto? Ah, não, foi uma empresa, eu fui em busca, um amigo aqui de Brasília que mexe com madeira tinha falado que faria,
E aí se envolveu com outros projetos, enfim, ficou aquela coisa meio esquecida. Isso há 2 anos atrás, mais ou menos. E aí ficou um pouco para trás essa história. E esse ano, sabe quando bate a convicção, assim, eu falei, eu preciso da minha Siga Box. Eu preciso tocar, porque eu já achava demais, assim, a sonoridade. Lembra um banjo, é um instrumento Tem totalmente... 6 cordas? 3, cordas. 4. Ela é feita com 3, 4, 5, varia, mas o mais comum são 3 cordas, né? Afinação aberta. Enfim, aí tem diferente. Você encomenda, digamos assim, na afinação que você, né, usa com mais frequência. E aí, pela internet também, fui em busca de tutoriais e pessoas, quem que fazia no Brasil, achei a Munart Brasil, é uma empresa até caseira também, assim, Olha só. no interior de São Paulo, e aí comecei a me comunicar, e aí fui pedindo, assim, muito gostoso o processo, porque ele ia mandando foto, é assim, é assado, você quer aqui, você quer ali, Bem colaborativo, muito né? colaborativo, assim, foi um processo super prazeroso, eu fiquei super ansiosa, chegou e, enfim, já desde que chegou, já levei para o ensaio, a gente já colocou nos shows. E é muito interessante nos shows, porque o pessoal não conhece, né? Então, olha, assim, o que é aquele instrumento ali? Isso que eu ia O que perguntar. é aquilo ali? Então, o pessoal sempre fica curioso. Então, é bom que ajuda a divulgar, né, esse instrumento E você diferente. que toca? Sou eu que toco, exatamente, e até mais com slide, enfim, tem essa vertente da gente fazer muito riff também, né? E é muito legal porque um instrumento é um novo membro, né, na banda. Então, ele está trazendo uma sonoridade Sem dúvida. e uma perspectiva de composição para uma outra linha. Isso que eu ia falar, inclusive, porque com instrumento diferente você acaba compondo diferente também, né? Surgem novas ideias, tudo. Então ela já apareceu com um monte de ideia. A sonoridade é diferente, isso pede uma composição para aquilo, né? Sem dúvida, sem dúvida. E Perfeito. até a mecânica de se tocar também é um pouco diferente, então, ao mesmo tempo que você tem alguns obstáculos no instrumento diferente, você tem outras possibilidades, né? Sim. Então... A coisa de 3 cordas, enfim, afinação aberta. Ela puxa para o slide, eu pedi já com a corda mais alta para poder ter essa liberdade mais no slide. E está sendo assim melhor que a encomenda, literalmente, né? Porque assim, a gente está realmente caminhando, está trazendo novos ares assim para a composição. E você é multi-instrumentista, não é isso? Conta um pouco da sua trajetória musical. Eu sempre estudei música, assim, né? No decorrer da minha vida, assim, desde interior, morava no interior de São Paulo, depois no interior de Minas, assim, sempre passei por musicalização, fiz escola de música aqui em Brasília, algumas aulas particulares também, e passei por vários instrumentos porque música em geral, assim, eu não me lembro de algum momento da minha vida isso não ser um foco, sabe, assim, de gostar, de estar em um lugar, eu começo a ouvir a música, eu vou atrás, sabe, assim, é uma sina e não sei, assim, então sempre procurei aprimorar, né, assim, para poder ter a tocabilidade o suficiente daquilo que a minha alma estava pedindo, assim, né. E você também, André? Como é que foi sua história com a música? Eu comecei a tocar aos 11 anos. Olha. Mas foi por conta, provavelmente, eu não lembro direito, mas provavelmente influência do meu primo, que eu tenho um primo 2 anos mais velho que eu, e inclusive hoje ele é professor da escola de música. Ele tocava guitarra. Aí, primo 2 anos mais velho, né? Você sempre olha assim, né? Acima, quer fazer alguma coisa parecida. Só que por algum motivo nunca me interessei por guitarra. Desde o começo me interessei no baixo. E aí comecei a fazer aula. E foi assim, desde o começo até hoje, sempre no baixo mesmo. Tá no DNA, né? Acho que sim. Interessante, né? Agora, uma coisa interessante das canções, você compõe na banda, a Thaís é que faz as composições. Agora, assim, não só ela me soa, tem uma música em particular que você fez, que me soa aí, anos 40, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, enfim... as musas do jazz, do blues. Conta um pouco da história dessa música e também tem a participação aí do Milton Guedes no saxofone, esse clipe em específico. Esse clipe foi um processo muito especial desde o começo, assim, desde toda a concepção dele, porque veio de um grande parceiro nosso da banda,
que é o Marcos Holanda. Yeah, so amazing when I'm walking around, talking about things that just nobody else knows. So that's why I promise we'll have the best company by my side, by my side. E ele propôs que faria um clipe pra gente e ele mais ou menos traçou essa linha, assim, desse jazz estandarte e tudo mais. E eu falei, beleza, mas aí eu não tenho uma composição. A gente Só tem esse problema. Só tem esse pequeno problema, a gente resolve rapidinho. Você dá aquela enrolada, fala, tranquilo, segura um mês aí. E eu falei, agora eu vou ter que compor um jazz estandarte que caiba pra gente não fazer. As releituras são maravilhosas, mas tão legal, né? Um trabalho autoral que apresente um clipe autoral. E vocês usaram roupas de época também, você inclusive? De brechó, assim, eu busco sempre, mesmo quando feitas por encomenda, assim, que remontem, sempre tem aquele foco, trazendo um novo, mas com aquela inspiração do vintage, né? A gente fala, a gente não é peça de museu, a gente não tem que estar ali como peça de museu, mas a inspiração e para remontar, né? Assim, trazer aquele ar de uma época tão rica. Sabe, rica, vigorosa, sabe, que até hoje traz frutos, né? Assim, a gente vê que aquelas pessoas que inspiram a gente se inspiraram nessas pessoas, então claro. é muito um buscar da fonte, o blues, né? A gente estava falando da Janis Joplin, que se inspirou na Billie Holiday, né? Sim. Falou da Amy Winehouse também, que se inspirou também nas grandes divas, Ira né? James. Isso, exatamente. Enfim, uma coisa puxa a outra, né? É isso, e é muito legal esse mergulho à raiz, assim, né? Que é uma proposta. Então, trazer o ar dessa época é mais para trazer essa bagagem histórica mesmo. É muito legal contar a história. A gente está contando história, né? Claro. A música é o registro da história, né? E vamos contar muito mais histórias daqui a pouco, que a gente vai ter que fazer um intervalo, mas daqui a pouco a gente volta. Mais um intervalo do refrão, o último, e a gente volta já. Não sai daí. De volta com o refrão, hoje eu estou aqui com a Thaís e também com o André da Mandalas Band. Bom, continuando nosso papo, falando aí sobre história e também sobre as composições da banda, uma coisa também interessante é que vocês compõem em inglês. É como vem de forma mais natural. Naturalmente, o blues foi muito mais feito, o berço é nos Estados Unidos, então ouvi muito, procurei a raiz, né, como a gente estava falando, então de tanto ouvir e a própria sonoridade da língua, ela torna a coisa mais orgânica, né? Assim, meu inglês não é o melhor de todos, mas é o suficiente para entender e para compor, enfim. E é muito natural, assim. Aí tem uma curiosidade que, dentre os estilos que a gente faz, a tendência das músicas em português é caminhar mais para o folk, mais para o country. Não necessariamente todas, mas assim, existe um pouco, eu vejo esse segmento natural. E tem composições também que eu faço tradução. Então, eu componho em inglês e aí eu traduzo para o português para poder ter em português. A sua cabeça compõe em inglês, é isso? Fica melhor traduzindo do que compondo diretamente em português. Algumas, assim, é engraçado. Interessante. É um processo natural, assim, eu procuro realmente respeitar esse processo de criação. Não forçar que seja isso ou aquilo, porque às vezes na música a gente opta por um caminho mais mercadológico e acaba fazendo concessões ou escolhas e eu acho que acaba comprometendo. Então é o processo natural de como vem e como vai. Assim. E André, como é que é o repertório de vocês? Além do blues, também do folk, o que tem mais na Mandalas Band?
Tem muito jazz também, inclusive dependendo do show, dependendo do local, a gente faz esse set um pouco mais intimista, né? Mais virado para o jazz, uma coisa mais, assim, mais light, vamos dizer assim. E dependendo, se é um show mais agitado, vai mais para o blues, mais para o folk. Então, basicamente, gira entre esses 3 estilos. Mas vocês também reproduzem músicas de outros artistas ou o show é feito só de composições próprias? Não, tem releituras também. E uma coisa que a gente busca e que assim, a gente tenta sempre primar assim, para fazer lado B, né? Não tocar assim, aquilo que você sempre está ouvindo, outras bandas fazendo. E até mesmo nos lado B, a gente tenta imprimir a própria marca, né? Porque a gente não quer só copiar alguma música ou tocar igualzinho, né? Tenta imprimir a própria assinatura. Isso faz parte da pesquisa, né? Porque como essa história de contar a história é muito legal sair daquilo que já está sendo dito, porque já está sendo dito, né? O legal é contar aquilo que as pessoas não estão vendo, não ouviram, enfim. Então a gente faz um trabalho de pesquisa mesmo, de compositores, compositoras, das que a gente tem acesso, né? Que assim que a gente consegue acessar. Então, as releituras são muitas músicas que se confundem, as pessoas não sabem se são nossas ou se são porque elas viram nossas de alguma forma, né? Assim, dentro do repertório elas se fagocitam. E como é que é o público pro blues, pro jazz? Como é que é o público de vocês? Ele tem uma faixa etária um pouco mais 30 para cima, digamos assim, em geral, né? Não que fique restrito no sentido de quando tem crianças, as crianças dançam. Aliás, as crianças dançam muito, é uma delícia, assim. Eu tenho uma filha, então quando tem os pequeninos assim na frente, vira uma sensação. Mas pelo estilo, quem vai em busca do som, geralmente é uma idade, nessa faixa, assim, né, dos 20 e tantos para cima. Mas a gente tem sempre um retorno muito bonito, muito profundo, sempre vem muitas pessoas comentarem que, nossa, meu pai ouviu, sabe, meu pai de 70 anos ouviu e adorou, enfim, existe porque música, ela é universal, né, por mais que os estilos, às vezes, a gente se segmenta, mas a música é universal, então a gente, de certa forma, assim, eu me sinto acessando muitas idades, enfim, muitos contextos, assim, mas em termos de consumir, existe, né, um segmento assim, etário, né? E é bem bacana que a resposta em relação às músicas autorais é muito boa também. Isso é muito bacana. Aliás, as pessoas não perguntam para vocês, olha, essa música é de vocês? Tipo, porque elas acabam remetendo essa música a outros compositores. Minha mãe me pergunta. Eu fiz. Minha mãe, às vezes, ela tá tocando, não, essa música, aí que ela falou que é dela. Essa música é dela? Eu falei, mas filha, eu não tô sabendo. Eu falei, ai mãe, você tem que ir mais no show. Você tá se desatualizando, assim, né? Realmente as pessoas se perdem nesse processo, assim, e às vezes a gente fica tentando técnicas. Vamos fazer um set autoral e um set de releituras. É sempre uma dificuldade, e elas pedem né? músicas? As Específicas pessoas aí pedem. blues. Dentro desse espectro que a gente estava falando, dessas compositoras, eles identificam no visual, na linguagem e sempre pedem. E às vezes a gente consegue atender, né? Tá dentro da demanda, quando é um show mais informal, assim, a gente procura atender porque é gostoso, né? As pessoas estão ali, você vê que tem um envolvimento, né? Então, é sempre legal atender, assim, quando possível. Né? Em relação agora à composição de vocês, ao trabalho que vocês fazem, singles, EPs, do que vocês estão trabalhando e quais são os próximos passos? No começo de 2019, a gente lançou I'm Like Death, né? O single e o clipe. O single está disponível também nas plataformas digitais, o clipe você consegue ver no YouTube. A gente está agora assim, em vias de lançar mais um videoclipe, também uma música autoral chamada I Arrived, também com a participação de Milton Guedes na gaita. Uau. E a gente gravou na Chapada, enfim, assim, ficou em breve está lá também nas plataformas. E a gente vai gravar o nosso primeiro material gravado em estúdio, né? A gente tem um ao vivo no Clube do Choro, gravado em 2018. E agora a gente vai fazer um álbum completo mesmo, lado A, lado B, provavelmente em vinil, né? Para convergir aí as linguagens.
Olha que interessante. Então 2020 é para lançamento mesmo desse material, assim, junto com esse clipe que já está pronto aí, só esperando para ser lançado. E o objetivo com esse material é apresentar a obra mesmo assim da banda, né? Assim, a gente fez essas linguagens mais enxutas, né, de EP, single, e agora vem a onda completa. Maravilha. Gente, o programa terminou. Agradeço a participação de vocês. Vida longa ao blues. Obrigada. E sorte aí na caminhada. A gente Muito que agradece. obrigada, querida. Um grande prazer. Bom, a gente fica por aqui. Acompanhe nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Próxima semana tem mais refrão e, é claro, eu te espero. Tchau! So that's why I promise